Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, que é a nossa aula 10, falaremos sobre a interseção de conjuntos. Na nossa aula anterior, nós vimos que este sinal aqui, que é o U, a gente chama ele de reunião. Reunião. Agora nós aprenderemos esse sinal ao contrário. É só você inverter ele, ele vai ficar assim. E a gente vai chamar ele de interseção. Lembrando também que na nossa propriedade de reunião, a gente tinha o seguinte. A gente tinha aqui um dado elemento X, ele deveria pertencer a um conjunto A, ou então ele deveria pertencer a um conjunto B, para que houvesse uma reunião de conjuntos. Nesse caso, nós temos o contrário, de que X ele deve necessariamente pertencer a A e, ao mesmo tempo, pertencer a B. Ou seja, o mesmo elemento ele deve estar no conjunto A e também no conjunto B. Ele deve estar no mesmo lugar. Tudo bem? Como que a gente escreve a definição disso? Muito fácil. Parecido com a definição de reunião. Então vai ficar assim. De que a interseção B é igual a um dado X, um elemento X qualquer, tal que esse X ele pertence a A e o principal e, ao mesmo tempo, ele deve pertencer a um conjunto B. Ok? Utilizando o nosso famoso diagrama de Euler, como que vai ficar isso? Então vai ficar assim, a gente tem aqui um conjunto A, certo? E a gente tem aqui um conjunto B. Temos um conjunto A e um conjunto B. Como que vai ficar a interseção desses conjuntos? Bom, se a gente sabe que o elemento que pertence a A também deve pertencer a B, então ele está aqui nessa região? Não. Está aqui nessa região? Não. Ele deve estar ao mesmo tempo em A e ao mesmo tempo em B. Ou seja, ele está aqui, ó. Ele está nessa região. Ou seja, todos os elementos que estão aqui são os elementos que estão em interseção de A e B. Tudo bem? Vamos a um outro exemplo. Então nós temos aqui um conjunto que a gente vai chamar de conjunto B. E depois nós temos dentro dele um conjunto A. Quais seriam os elementos que estão em interseção de A e B? Bom, a gente tem que pensar que os elementos devem estar ao mesmo tempo em A e ao mesmo tempo em B. Então são todos esses elementos aqui, ó. Todos os elementos que estão em A também estão em B. Nós temos o elemento A. O elemento A não, o conjunto A. Então, todos os elementos que estão em A também devem estar em B. Tudo bem? Agora vamos a um outro exemplo. Nós temos aqui um conjunto universo. E nós temos dois conjuntos aqui. O conjunto A, conjunto universo. Nós temos um conjunto A. E nós temos aqui um conjunto B. Quais são os elementos de A que estão em interseção com B? Nenhum. Tudo bem? Lembrando que no nosso exemplo anterior, nós tínhamos que eram todos os elementos de A ou de B. Então nós considerávamos os dois conjuntos. Nesse caso, nenhum conjunto é considerado, porque nenhum elemento que está em A, ao mesmo tempo está em B. E nenhum elemento que está em B também não está em A. Ok? Agora a gente vai ver alguns exemplos de uma forma escrita sobre esses conjuntos. Então vamos lá, nós temos aqui o seguinte conjunto. Essa cor está muito escura. Vamos utilizar essa cor aqui. Nós temos aqui o elemento A, B e C desse conjunto em interseção com o seguinte conjunto. Conjunto B, conjunto C, conjunto D, conjunto não, elemento, né? Então nós temos aqui
esse conjunto formado por esses elementos em interseção com esse conjunto formado por esses elementos. Então, quais são os elementos que estão nos dois conjuntos? O A só está nesse, então não. O B está nos dois, então é o B. Depois nós temos o elemento C, que está nos dois. O D está nos dois? Não. O E também não. Então, a interseção desses dois conjuntos é esse conjunto aqui. Vamos a um outro exemplo. Nós temos aqui os elementos A e B em interseção com os elementos A, B, C. Tá bom. Não, vamos colocar mais um. D. Aqui. Qual que é a interseção desses dois? São os elementos A e B. Muito fácil, não é mesmo? Vamos a um terceiro exemplo. Nós temos lá, vamos ver aqui, os elementos A, B e C em interseção com os elementos A, B e C. Qual que é a interseção desses dois conjuntos? É A, B e C. Ok? Vamos a um terceiro exemplo, um pouco diferente agora. Os elementos A e B dentro desse conjunto em interseção com esse outro conjunto aqui, que tem os elementos C e D. Qual que é a interseção desses dois? A gente observa que nenhum elemento desse conjunto está nesse. E também nenhum elemento desse conjunto está nesse conjunto aqui. Então, qual que é a interseção desses dois? É o nosso famoso conjunto vazio. Tá? Vamos a um último exemplo, onde A e B, que são os elementos desse conjunto, em interseção com um conjunto vazio. Qual seria a resposta? Desses elementos ou melhor, vamos pensar assim. Desses elementos aqui, algum deles está nesse conjunto? Não. O contrário. Algum elemento desse conjunto está aqui? Também não, porque nem elemento ele tem. Então, a gente chama isso de conjunto vazio. Muito fácil, né? Agora, para finalizar, a gente vai ver algumas propriedades da interseção. Propriedades da interseção. Interseção. Assim como na aula anterior nós vimos as propriedades da reunião, agora nós veremos as propriedades da interseção. A nossa primeira propriedade, que é a mais fácil, é a propriedade idempotente. Idempotente. Como que vai ficar a propriedade onde A interseção A? A interseção A é igual a A. Tudo bem? Muito fácil, né? Vamos à nossa segunda propriedade, que é a propriedade do elemento neutro. Elemento neutro. Muito parecido com a nossa propriedade de elemento neutro com a reunião. Vai ficar assim. Nós temos aqui o conjunto A, intersecção. Dessa vez, o elemento neutro não vai ser o conjunto vazio, mas vai ser o conjunto universo. Tá? Vamos colocar aqui numa outra cor para a gente não confundir. Então aqui nós temos o U de conjunto universo. Conjunto universo. Diferente do nosso exemplo anterior, de reunião de conjuntos, que a gente utilizava o vazio. Nesse caso não é o vazio, é o conjunto universo. Ok? Então o conjunto universo é o nosso elemento neutro. E isso daqui vai ser igual a A. Por ser um elemento neutro, é igual ao conjunto A. Vamos à nossa terceira propriedade, que é a propriedade comutativa. Comutativa.
o que diz a nossa propriedade comutativa? Ela diz que A interseção com B é igual a B interseção A. Não vai alterar. Tudo bem? Então, independente dos fatores aqui, da ordem, né, a ordem desses fatores não vai alterar o produto. Né? Ou melhor, a ordem desses conjuntos não vai alterar o resultado da interseção desses conjuntos. Por último, na nossa última propriedade, que é a propriedade associativa. Que também é muito parecido com a propriedade associativa da reunião de conjuntos, que vai ficar assim: a interseção o quê? Interseção da interseção de B com C. Ela é igual a interseção de A e B mais a interseção desse conjunto aqui com esse aqui. Bem, esse cara aqui é igual a esse. Essa é a propriedade associativa. Tudo bem? Agora, só para finalizar de vez, eu vou falar sobre conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos. É justamente esse nome. Um nome até engraçado. Conjuntos disjuntos. Certo? O que são conjuntos disjuntos? É quando a gente tem que A, vou utilizar uma outra cor, quando a gente tem que A em interseção com B, ele é igual a um conjunto vazio. Certo? É quando a gente tem, ou melhor, é quando a gente não tem nenhum elemento comum entre esses dois conjuntos. Por exemplo, se a gente tiver o conjunto aqui 1, 2 e 3, e nós colocarmos aqui a interseção com esse conjunto aqui 4, 5 e 6, qual que é a interseção desses conjuntos? É o conjunto vazio. Então a gente chama esses conjuntos de conjuntos disjuntos. Tudo bem? Finalizamos essa parte de reunião e de interseção. Espero que tenham gostado da aula. Se inscreva no canal e até a próxima.